Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, justamente na primeira resenha, no primeiro episódio desta incrível semana, tenho a honra de poder conversar com uma grande história na advocacia aqui de Governador Valadares. Falo dela, a advogada doutora Ellen Priscila, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast, o podcast eternizador de histórias. Doutora Ellen, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Olá, Luiz, muito bom dia. É uma honra estar aqui falando um pouco da minha história. Agradeço o convite e essa troca de experiência. Tamo junto, doutora Ellen Priscila. E para começar o nosso bate-papo, aonde você estudou nos tempos de escola? Só me responda isso, fazendo um favor. Luiz, no meu tempo de escola, eu iniciei a jornada estudantil aí na Escola Estadual de Macedônia, que é o distrito onde eu residi até os meus 16 anos. Lá nós tínhamos o estudo até a 8ª série. Hoje eu não sei mais como que fala, porque teve essa mudança aí, mas era até a 8ª série. Posteriormente, nesse distrito, nós não tínhamos o ensino médio, aí nós tínhamos que ficar naquela de idas e vindas todos os dias à noite para a escola da cidade de Divino das Laranjeiras. E lá até o meu ensino médio. Como é que era a Ellen Priscila nos tempos de escola? Ai, Luísa, como toda criança e como toda adolescente, eu sempre fui uma aluna muito esforçada, dedicada, estudiosa. Minha mãe trabalhava na escola, minha avó também, então com isso a gente tinha uma certa cobrança de que não podia aprontar, mas mesmo assim não deixamos de ser aquela criança assim, que aproveitou o tempo estudantil. Mas como estudante mesmo, eu gostava muito, sempre gostei muito de estudar, até mesmo na área de exatas, que não tem nada a ver com a minha área de atuação que eu escolhi, mas também gostava muito. Sempre gostei muito, muito de ler, eu adorava aqueles contos de literatura. E no mais foi isso aí, essa criança e essa adolescente que sempre procurou aproveitar o tempo de escola com as amigas, aquela coisa toda, mas pela limitação de uma cidade pequena de onde eu vim, nós não tínhamos muito, assim, o que fazer na cidade. Então, a gente dedicava o nosso tempo a estudar, confraternizar com as crianças da escola naqueles tempos, assim, de gincanas estudantis. E, no mais, era isso aí. Em relação aos tempos de escola, eu costumo dizer que é o tempo mais gostoso, ou um dos mais prazerosos de toda a nossa vida, porque é um momento em que a gente não tem muito compromisso com grandes afazeres, com grandes direitos que a gente precisa cumprir aqui na Terra. A única responsabilidade normalmente costuma ser passar de ano para você poder conseguir aquele presente do pai e da mãe tão desejado ou aquela viagem tão sonhada. Feito esse pequeno preâmbulo, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente às escolas que você estudou, vem na sua cabeça na hora. Olha, que nostalgia que isso deu agora. Mas uma das grandes lembranças, principalmente assim, de quando eu ainda estudava na escola mesmo do meu distrito ali, do distrito onde nós morávamos, mesmo com poucos recursos, mesmo com a limitação que a cidade não te oferecia, até mesmo questão de recursos para a própria escola, é impossível não me lembrar daquele comprometimento que haviam de pais, alunos e professores. E assim, nós formávamos filas para cantar o hino nacional antes de adentrarmos para a sala de aula. Os nossos recreios eram muito bacanas, que nós tínhamos um palco ali, nós fazíamos várias coreografias. Então, quando chegava aquela época de festividades da escola, Dia das Crianças, até mesmo nas igrejas, nós ficávamos incumbidas com aquela parte assim, de fazer as coreografias. O que mais me traz de recordação, assim, que mais me chama a atenção,
é essa parte, assim, desse convívio bom que nós tínhamos entre alunos, e sem contar que era uma era que nós não tínhamos celulares. Então, Exato. eram conversas, eram brincadeiras, nós brincávamos, assim, com brincadeiras que não eram palpáveis, né? Quebra-cabeças, aquela coisa, nada disso. Eram brincadeiras que envolviam pessoas. Então, não tinha aquela coisa que eu me recordo de ter um aluno ou outro ali no cantinho dele, isolado. Todos éramos assim, todos juntos, brincando de queimadas e tudo. Então, isso é uma parte que acredito que jamais vai sair da minha memória. O direito que te escolheu ou você que escolheu o direito para sua vida? Aí eu acredito que eu escolhi o direito. Hoje, quando eu posto alguma coisa nas minhas redes sociais, eu tenho um certo prazer quando eu vejo uma mensagem ou um comentário de alguém que me conhece desde pequena. Como, por exemplo, de pessoas lá da cidade onde eu cresci. E fala, nossa, que engraçado, hoje eu te vejo aí nos tribunais, postando sobre o seu trabalho e tudo. Eu me lembro de você na nossa roda, e isso ela estava mencionando eu com 12 anos, 11 anos de idade, e você falava que você queria ser advogada. Eu me lembro ainda de um fato específico, que parava um senhor em frente à casa dos meus pais. Eu com 10, 11 anos de idade, eu nem sabia o que era um advogado. E esse senhor, ele parava em frente à casa dos meus pais com um carro muito bonito, um terno muito bonito, e ia até a nossa vizinha, e eu perguntava para minha mãe, para o meu pai, quem era aquele senhor. E ele falava meu pai falava, ele é advogado, ele é o doutor, e ainda falava, ele é o doutor da prefeitura. E aquilo me despertou uma certa curiosidade. E desde então eu coloquei na minha cabeça que eu ainda perguntei, existe advogada mulher? Aí existe, mas também os meus pais com pouca instrução, Sim. né? Mas eu criei aquilo na minha cabeça e assim ficou. Quando chegou a época do vestibular, eu não quis pensar eu já estava muito decidida o que eu ia fazer. E cá estou. Ah, que legal, que legal. E em relação ao direito, igual você falou que é algo que vem consigo desde a sua infância, desde os primórdios da sua vida, você sempre interessou pela áurea que tinha, né, o operador do direito, principalmente um advogado ou uma advogada. Em relação ao seu primeiro contato com o direito na faculdade, o que mais te chamou a atenção e fez reforçar ainda mais o seu desejo de ser uma operadora no direito no futuro? Olha, Luiz, o nosso primeiro contato assim com a faculdade, geralmente assim é um pouco assustador, porque derramam matérias para gente que assim que não são lá assim tão prazerosas. São aquelas matérias iniciais assim que nós, como alunos, até taxamos assim de chatas e tudo mais, que são muito necessárias. Mas eu tive o privilégio de, no meu primeiro semestre de faculdade, a faculdade onde eu estudei tinha mudado a grade, então no primeiro ano nós tivemos contato já com o direito penal. Sim. E ali, aquele primeiro contato me fez, assim, apaixonar pela matéria. Porque nós estávamos estudando, desde o início ali, como que são formadas as situações, envolvendo uma questão de sociologia mesmo, de estudar a pessoa, porquê do cometimento daquela prática, daquele delito. Então, isso aí, aliado com a questão de entender o ser humano, aquilo me despertou assim, uma curiosidade muito grande, onde já me fez apaixonar de imediato pelo direito penal. Então, esse primeiro contato foi marcante. Qual que é o grande peso e contribuição que a faculdade de Direito teve para a sua carreira profissional? Muita, porque na faculdade, além do saber, ela te proporciona o seguinte: o aluno, quando ele realmente está interessado, quando ele realmente está ali porque ele não quer apenas um diploma, mas ele quer ser um profissional, ele não quer ser só mais um também, ele decide ser o profissional, ali
os nossos próprios professores são pessoas que no cotidiano estão trabalhando no mundo jurídico, são personalidades jurídicas. Então, de certa forma, além dele ser o meu professor de me instruir, ele também me ajuda com conexões. Como, por exemplo, eu tive professor que devido a minha carreira estudantil Sim. mesmo, me ajudou, assim, em questões de, vem trabalhar no meu escritório, vem me substituir, aqui eu dou aula na faculdade, eu estou fazendo isso já depois de formada. Eu estou fazendo um doutorado fora, eu preciso de uma pessoa para me substituir, eu indiquei você na faculdade. Então, assim, isso é só um dos exemplos que eu estou te dando de contribuição. Sobre o início de qualquer profissional no mercado de trabalho, independentemente da área em que ele faça parte, nós sabemos que é um início muito desafiador. A não ser uma pessoa que possui muitas características que às vezes nem são delas, mas sim de ter um grande padrinho dentro dessa área, ou um pai muito conhecido que trabalha nessa mesma área e aí consegue ter muitos contatos, e aí consegue alocar o filho ou a filha já num grande cargo logo no início da sua trajetória, mas com você não foi assim. Como foi o seu início já como uma advogada já formada no mercado de trabalho? Muito desafiador? Luiz, muito desafiador. Por 2 fatores que eu julgo assim, que são fatores muito relevantes na nossa área e, como você falou, eu acredito que nem só na minha área, Sim, mas em várias outras. claro. O primeiro fator foi que nós, advogados, nós trabalhamos com uma carta de clientes. Nós precisamos dos nossos clientes Sim. para que possamos exercer a nossa profissão. Eu caí de paraquedas. Eu fui a primeira pessoa a me formar na minha família. Eu, como você mesmo falou a expressão, eu não tive padrinhos jurídicos. Então, assim, eu tive que passar boa parte, no início dos meus estudos, trabalhando em uma empresa que não tinha nada a ver com o direito. Posteriormente, quando eu vi que não era aquilo que eu queria seguir, eu resolvi sair dessa empresa e consegui um estágio através de uma amiga e de um tio no fórum aqui de Valadares. Sim. Isso, de certa forma, me deu uma bagagem muito grande de saber. Então, quando eu iniciei minha carreira, eu iniciei a minha carreira com aquela questão da facilidade de advogar. A questão de não temer fazer uma audiência, de saber peticionar. Porém, eu não tinha clientes. Então, eu tive que formar a minha cartela de clientes. Eu tive que, assim, estudar dobrado, porque um caso, para mim, não era um caso apenas, era o caso que eu precisava vencer, porque eu tinha na minha mente que aquele cliente iria me indicar para outras pessoas. E assim foi. Um cliente começou a me indicar para outro. Meus colegas mesmo, advogados, viam a questão dos estudos e passaram a me chamar para parcerias. Eu tô com esse cliente, vamos lá, vamos fazer essa parceria. Esse foi um dos fatores, assim, de desafio que eu falo, né, do início da carreira. O outro é a questão de ser mulher. Apesar de que hoje nós estamos, assim, caminhando para uma quebra desse preconceito. Sim. Ainda, eu não sei nem se eu posso dizer a palavra assim, preconceito, mas há uma certa diferença entre o profissional homem e o profissional mulher. É como se a nossa sociedade fosse projetada desde o início, assim, para dar mais credibilidade, passam a maior segurança, uma maior credibilidade, o profissional homem. Então, eu tive que quebrar esse paradigma. Eu tive que, por exemplo, estudar 2, 3 vezes mais para poder me destacar e mostrar que, apesar de ser um rosto novo, de ser que eu comecei a advogar, eu me formei com 22 anos. Sim. Eu comecei a advogar com 23. Então, além de ser um rosto novo, que já traz aquela insegurança, nossa, será que essa profissional nova vai ser capaz de me passar uma segurança jurídica? Será que vai ser capaz de vencer o meu caso? Além desse desafio, a questão de ser mulher, que principalmente na área que eu optei, que foi que foi no início a área criminal. Então, esses desafios aí foram, assim, barreiras que eu tive que ir vencendo dia após dia. Hoje, com 10 anos aí de profissão, 12 anos praticamente, eu não sinto tanto
esse desafio. Claro. Ainda vejo, mas não sinto tanto quanto foi lá no início. Diferentemente do seu início, a partir de qual momento que a Ellen Priscila viu que as coisas estavam acontecendo, que você já havia conseguido uma grande cartela de clientes e que o seu nome já vinha se consolidando, não só em Governador Valadares e região, como uma advogada onde as pessoas, os seus clientes, confiavam no seu potencial e também no seu trabalho? A partir de qual momento, qual período, qual ano que isso aconteceu? Luiz, eu me lembro muito bem disso. Foram longos anos para isso acontecer, de muita paciência também. Mas foi a partir do ano de 2019 que eu pude, de fato, assim, começar a colher frutos que eu havia começado a plantar desde 2013, quando eu iniciei. Sim. E eu ainda me recordo que quando eu encerrei o meu estágio, que eu colei grau, houve uma oportunidade de continuar ali, não como estagiária, mas como contratada mesmo para continuar ali no fórum. Só que eu pensei assim, não é o que eu quero a carreira jurídica na parte da advocacia. Então, foi com a cara e com a coragem. Só que antes de abrir o meu escritório, eu permaneci por 10 meses aproximadamente, pegando a experiência mesmo de escritório, trabalhando com um advogado. E naquele período ali, eu comecei a estudar como montar o meu escritório, como prospectar na carreira, como montar a minha cartela de clientes. E ali eu li uma frase que sempre foi o meu ponto de partida e de chegada. Foi assim, o meu alicerce. Sim. Eu li uma frase que falava que na advocacia, quando você assim cai literalmente de paraquedas, quando você não tem padrinhos, você precisa ter paciência, porque a média é de 10 anos para você prospectar na carreira, até você começar a plantar, até mesmo porque existem ações judiciais que nós ajuizamos hoje, infelizmente, nós ainda temos essa morosidade do Estado aí, nós vamos trabalhar com ela por 2, 3, 5, talvez até mais do que isso, bem mais do que isso. Então, a paciência era algo que eu sabia que eu precisava ter. Então, ali eu fui começando a avaliar o meu primeiro ano, o meu segundo, quando deu 5 anos. E aí, cada ano, eu percebia que as coisas iam melhorando, sim, apesar dos desafios. E quando eu já estava aí de 8 anos, eu falei, nossa, quando é que eu vou começar a colher de fato? Já estou chegando na casa dos 10. Sim. Mas a partir de 2018 mesmo, eu vi muita coisa começar a mudar. Clientes de fora me procurando, de outras cidades, contratos. Então, em 2019, foi uma virada que eu comecei mesmo assim, de fato, a poder estar colhendo e até mesmo aproveitando desse trabalho que eu venho plantando aí desde 2013. 2022, 2024, anteriormente 2020, 2018, 2016, 2014, 2012, 2010. Por que eu fiz questão de ressaltar esses últimos anos e também o ano atual? Porque foram anos onde tivemos, eleições. E nós sabemos que é um ano muito corrido e muito decisivo para a vida de milhares de candidatos a vereador, milhares de candidatos a prefeitos, milhares de candidatos à presidência da República, deputados federais, estaduais, senadores, governadores, presidentes de partidos, veículos de comunicação, por que não? E também para os advogados, principalmente para quem é especialista na área do direito eleitoral. O quão desafiador é para uma advogada que atua no direito eleitoral um ano de eleições? Luiz, o desafio é gigantesco, porque nós temos que praticamente, eu estou dizendo de um profissional que eu volto a dizer, ele não quer ser só mais um, ele Sim. quer ser o profissional. Primeiro que a responsabilidade é muito grande. No ano eleitoral,
nós praticamente deixamos a nossa vida pessoal de lado, deixamos assim a nossa casa de lado, muitas situações particulares deixamos de lado para poder entrarmos de corpo e alma para um processo eleitoral, porque é um ano desafiador. Diferentemente de outras áreas do direito, no direito eleitoral, para nós advogados, nós sabemos que há prazos que correm em horas, então não temos feriado, não temos sábado, não temos domingo, é tudo nessa questão de horas. Sem contar que recai muito sobre nós, o candidato ele está ali para fazer a campanha, sim, mas recai muito sobre nós aquela questão de conseguirmos a garantia que aquele pleito eleitoral vai ocorrer de forma justa, equilibrada, e com as representações judiciais, tentando assim, parar situações de fraude, para não ocorrer de forma que, assim, que a vontade mesmo do povo ela venha ser expressada nas urnas. Sim. Então, essa responsabilidade é um desafio muito grande, porque nós temos que estar em constante estudo, porque todos os anos surgem resoluções novas, mudanças. Temos essa responsabilidade de passar a tranquilidade para os candidatos, para eles poderem fazer tudo de acordo com a legalidade, porque não basta só ganhar nas urnas, você também tem que ter tido um processo eleitoral, claro, dentro da legalidade, para que você não venha sofrer ações judiciais de forma a impugnar o seu mandato, enfim. Então, é um desafio muito grande, é muita dor de cabeça, mas, em contrapartida, são bagagens e experiências, claro, que nós também vamos angariando aí no nosso currículo. Antes de 2013, eu acho que é quase um ponto pacífico para qualquer pessoa que, querendo ou não, de alguma forma, precisa até ter o norte e saber o que acontece na política brasileira, independentemente da área que ela trabalha, se fazia política de um jeito. E aí, em todos os aspectos que a política acaba estando inserida. Depois de 2013, se passou a fazer política de uma forma totalmente diferente de outrora. Um dos motivos é que, de fato, a população brasileira, e se atendo ao Brasil, a população brasileira começou a se antenar mais sobre política. Antigamente, quando eu era pequeno, eu nem sabia o que era STF. Hoje eu sei o nome de todos os ministros do STF. A gente não tinha muito interesse em ver debate. Olha o que viraram os debates eleitorais, tanto para prefeituras, para presidência da República, para governadores de estado também. Então, a mídia começou a se comportar e a trabalhar de um jeito, principalmente em períodos eleitorais, os próprios candidatos. No direito eleitoral, passaram a ter leis, mais leis depois de 2013, onde existiu um movimento um pouco maior, as pessoas se interessaram e estão se interessando mais sobre política. Como é que é o direito eleitoral, principalmente nesse recorte de 11 anos para cá, que a política, nacionalmente falando, em todos os aspectos, ganhou um corpo muito grande, diferentemente de outrora? Luiz, bem interessante isso aí, que inclusive eu bati muito nessa tecla, nessas eleições onde eu trabalhei, que assim, principalmente em cidades pequenas, as pessoas criam raízes políticas e elas vêm assim, muitas vezes dá certo e querem trabalhar dessa forma. E eu batia na tecla de que hoje nós estamos aí no ano de 2024 e atualmente a forma de nós fazermos política e trabalharmos na política, ela não é mais a mesma nem da eleição passada, quiçá ainda de 10 anos atrás. As nossas leis, como eu te falei aqui, a cada ano são várias resoluções, são várias mudanças que nós temos. E, em relação a essa forma de se fazer política, um grande exemplo que eu posso trazer aí para você são gastos exacerbados que nós tínhamos em campanhas eleitorais e que hoje nós temos previsões legais aí em relação a esses gastos, que temos limites. Outro grande avanço que nós tivemos aí, isso foi bem recente, em relação ao combate às fake news, que nós temos a legislação eleitoral aí específica para poder tratarmos dessa questão do combate à desinformação. Então, assim, esses avanços vêm nos ajudando a
a avançarmos também na forma de fazermos política, para que, quem sabe, um dia chegarmos àquela situação onde nós vamos ter necessário mesmo a propaganda do candidato e a vontade do povo. E não trabalharmos com desinformação, fake news, esses gastos exacerbados que nós tínhamos antigamente, que não vejo essa necessidade em matéria de se fazermos políticas. Então, assim, a legislação eleitoral, a cada ano que passa, ela vem trazendo essas mudanças com essa finalidade aí de termos um processo eleitoral justo e equilibrado no combate a todas essas situações que nós tínhamos arcaicas e que hoje já não são mais aceitas nos processos eleitorais aí, principalmente este ano que nós já vimos muitas mudanças aí. Qual que é o maior desafio de ser uma advogada em pleno ano de 2024? O maior desafio hoje, Luiz, eu ainda te falo que é a questão do preconceito. Hoje, infelizmente, nós temos ainda o preconceito em relação ao advogado em si, em relação à advogada mulher. Eu falo por mim, em relação aos meus colegas, eu não sei. Mas o meu maior desafio ainda no ano de 2024 é tirar o preconceito que a sociedade tem em ter um profissional homem e uma profissional mulher que exercem, talvez, o mesmo cargo em trabalhos, não sei, na prática, talvez, até de forma injusta, um trabalhando em algo muito maior do que o outro, e ainda assim a profissional mulher percebendo muito menor, um valor, assim, salarial muito menor, e a questão mesmo da própria segurança, como se ser o profissional homem passasse maior credibilidade do que aquilo que a profissional mulher está passando. Pode falar a mesma coisa, mas eu ainda sinto esse preconceito. Inclusive, recentemente eu conversando com uma amiga médica, ela me questionou e falou: olha, você também passa por isso e tudo? Como que é? Tem esse preconceito? E ouvindo dela as mesmas queixas, eu posso dizer que isso se estende também às outras áreas. Porque desafios nas nossas profissões, em qualquer área de nossa vida, nós sempre vamos ter. São desafios, mas eu digo desafios normais, que são inerentes à vida cotidiana. Sim. Porém, existem alguns desafios que não dependem só de mim. Depende também da forma de se pensar da sociedade, que precisa de uma mudança, de lideranças, de governos, de líderes, até mesmo de empreendedores. Então, se a mentalidade dessas pessoas não começarem a mudar, não adianta só mesmo. Eu vou continuar sendo a profissional que vou trabalhar 2, 3 vezes mais para passar essa segurança, para passar essa credibilidade, mas ainda vou enfrentar esse tipo de diferença, de preconceito ainda em 2024, em 2028. A vida é feita de momentos, né? Todos nós temos momentos bons e ruins em várias searas da nossa existência aqui na Terra. E o mais interessante é que todos esses momentos ficam guardados na nossa memória, para sempre. Tanto os momentos positivos e principalmente os negativos. E eu faço questão de ressaltar esses momentos negativos pelo fato de que, quando a gente consegue vencer essas adversidades que perduram por muito tempo, só nós sabemos o gosto da vitória, que é você ter passado por esses momentos, por você ter conseguido vencer essa adversidade, que trouxe também e acaba trazendo muitos ensinamentos para toda a nossa vida. E o mais interessante é que dentro da sua história de vida, dentro desse período nebuloso que você viveu, veio talvez a materialização de uma outra grande paixão que você tem na sua vida, que é a paixão pela leitura e também a paixão pela escrita e, consequentemente, pela poesia. Como é que se deu todo esse momento para poder ter a materialização da sua obra, do seu próprio livro? Então, Luiz, eu sempre gostei muito de ler. E, às vezes, a gente não entende alguns propósitos na vida, né? Porque eu tinha 12, 14 anos, quando eu já tive aquelas coleções de gibis da Turma da Mônica. Sim. E eu tinha coleções de mais de 200 revistinhas daquela, e que eu li.
livros eu gostava muito de ler romances de Shakespeare na biblioteca da nossa escola. E pronto, então eu já não tive essa dificuldade quando eu entrei na faculdade. E aí, volta e meia, eu sempre gostava de escrever alguma coisa, aqueles rabiscos, sabe? Fazia um poemazinho bem curto, bem pequeno, mas assim, para mim era apenas rabisco. Não sabendo eu que aquilo ali já estava sendo um gatilho. Exato, claro. E eu tô falando de 2010, 12, 15, por aí vai. Sempre gostei de fazer e juntava e tudo e guardava. Hoje eu já nem sei mais que em tantas mudanças que eu tive aí, eu devo ter perdido essa caixa. Mas eu sempre gostei, como eu te falei aqui lá no início da faculdade, que eu tive contato com o direito penal logo no primeiro ano, né, o primeiro semestre da faculdade. Nós estudamos uma matéria, e essa matéria, ela foi assim um ponto de partida para hoje. Eu nem imaginava, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que eu iria conseguir escrever um livro. E de uma área completamente diferente da do direito, mas que não deixou de estar ligada. Por quê? Estudando o direito penal, o crime em si, o porquê que o ser humano chega a cometer os ilícitos mais bárbaros da nossa sociedade, eu comecei a ter a despertar em mim a vontade e o gosto de estudar o ser humano. Quando chegou a época da pandemia, nós tivemos aí um período desafiador, porque nós tivemos que ficar em casa, a nossa rotina de trabalho, de certa forma, ela caiu bastante, ela diminuiu, então nós tivemos que nos reinventarmos. Sim. E eu tive que buscar, assim, para não deixar a mente ficar parada e tudo mais. E eu sempre tive um lado positivo, que eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas. Eu ouvia minhas amigas e tudo, e às vezes chegava até com aquele pensamento assim, poxa vida, minhas amigas não me ouvem, elas só querem saber de falar, e não vão me ouvir, espera aí, eu só tô aqui ouvindo. E tudo tem um propósito, né? E ao longo dessa minha jornada de vida, eu reuni muitas experiências, tanto ouvindo meus clientes, familiares de clientes, ouvindo as minhas amigas, experiências de vida minha e de outras pessoas que ficaram guardadas na minha memória. Em 2020, eu comecei a perceber uma necessidade me despertou. Eu assisti uma live de uma pessoa e essa pessoa começou a falar algo interessante, que é sobre a sociedade, o ser humano, que nós precisamos aprender a lidar com pessoas, porque o mundo anda cada vez mais fragmentado. Claro. Dividir pessoas com dúvidas de várias situações, divididas, impacientes. E eu entendi que se a gente não começar a buscar o autoconhecimento e também o conhecimento do próximo, cada dia a mais na nossa vida vai ser um dia desafiador para lidarmos em sociedade. Eu tenho escutado aí pessoas falando, o ser humano está cada vez mais difícil, eu estou com preguiça de conviver com algumas pessoas, de ouvir. E talvez isso seja uma habilidade que a pessoa ainda não desenvolveu, tanto de si quanto do outro. Então, eu comecei a estudar, comecei a ler livros sobre desenvolvimento pessoal, comecei a ler a Bíblia para trazermos experiências de antepassados, assim, que para mim se encaixam no nosso cotidiano até hoje. E com base nisso aí, eu comecei a fazer anotações para mim, como se eu estivesse falando para mim mesma. Olha, tem situações assim, você tem que fazer isso, tem que procurar isso, como se eu estivesse falando para mim mesma. E eu achei aquilo ali interessante, porque eu não fiz anotações escritas, eu fiz anotações digitadas. E um certo dia eu comecei a compartilhar com algumas pessoas aqueles escritos. Já tinha um acervo, assim, de uma semana, e comecei a enviava para irmãs, tios, parentes mesmo. Sim. E alguns amigos próximos. Até que um dia, e ninguém me respondia. Ninguém dava a mínima para aquilo que eu tinha mandado. Eu falei, poxa vida. Mas enfim, continuei. A cada autoestudo que eu fazia, eu compartilhava. Até que, um mês depois disso aí, eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando, olha, por que você não faz um livro dessas suas mensagens? E começou a me encaminhar prints de
compartilhamentos que estavam fazendo das minhas mensagens e, assim, várias pessoas falando, poxa, isso melhorou meu dia, isso fez isso, eu estava pensando que era, assim, vários relatos, sabe? Inclusive, um deles foi muito marcante, que a pessoa me mandou um print de uma pessoa que disse que estava tentando tirar a própria vida, porque estava vivendo um momento, assim, pandêmico, problemas pessoais e tudo, mas ao ler aquela mensagem ali, foi um divisor de águas. E quando eu li aquela mensagem ali, eu falei, nossa, mas ninguém me falou nada. Então, assim, não estava passando por desapercebido. E se na vida você conseguir melhorar a vida de uma pessoa, para mim, você já valeu a pena a sua passagem aqui na Terra. Então, eu fui, despertou em mim essa curiosidade, aí eu fui pegar o acervo que eu já tinha e falei, nossa, mas isso já está dando muitas páginas. Será que dá para eu transformar em um livro? E aí enviei para uma pessoa já experiente na área, pedi para ela analisar o material, para ver o que ela achava, se aquilo ali dava certo ou não. A pessoa gostou muito do material e disse que já era escritor e me deu indicações de editoras e tudo, o que eu precisava fazer. E aí foi onde eu procurei e aí foi aprovado e tudo e surgiu o meu livro aí. E como eu te falei, assim, nunca foi minha pretensão ganhar a vida com isso, até porque não está totalmente distorcida, né, da área que eu procurei atuar. Mas foi algo que foi muito natural. E tenho recebido muitas mensagens, sabe, Luiz? Assim, é raro uma semana que eu fico sem receber uma mensagem de pessoas, assim, que leu, que gostou e ainda falou que passou para outra pessoa e tudo mais, assim. Então, isso para mim já é gratificante. Claro, com certeza. Algo que me chamou muita atenção no seu trabalho é que no mundo das redes sociais, e principalmente o Instagram, é normal você ver uma pessoa com uma grande quantidade de seguidores, às vezes até com conteúdo até um pouco mais fútil, principalmente se tratando de mulher ou também homem, dependendo da profissão, mas em profissões mais renomadas na sociedade hoje, por exemplo, como as próprias digitais influencers, dentistas que trabalham numa área dentro da odontologia mais voltada para a questão da estética. É normal você ver essa mulher com muitos seguidores, mas pelo menos na minha bolha, pelo menos naquilo que eu sigo, naquilo que eu vejo, não é muito comum você ver uma advogada que compartilha muitas informações de temas muito específicos e até mesmo, espinhosos, ter uma grande quantidade de seguidores, como é o seu caso, mais de 10 mil seguidores. Como é isso para você? É algo que veio com o tempo? E qual que é o tamanho da responsabilidade de ser uma advogada seguida por tanta gente no Instagram? Então, ô Luiz, primeiro que, assim, a responsabilidade, eu creio que ela é bem grande, assim, apesar de que eu procuro falar sempre, carregar comigo o princípio, assim, que nós não devemos carregar em nossas costas fardos que não são nossos. Sim. Porém, tudo aquilo que nós, assim, falamos e fazemos, a partir do momento que não tá só para mim, nós temos uma responsabilidade por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós fazemos. Claro que eu não vou ter responsabilidade por aquilo que as pessoas interpretam. Muitas vezes as pessoas já veem com maus olhos algumas coisas. Mas eu sempre... Quando eu lancei o meu livro em si, isso foi em meados de novembro de 2021, eu ainda não tinha aquela quantidade de seguidores que eu hoje tenho. Acho que eu tinha 3 mil e poucos, alguma coisa assim. Mas uma determinada pessoa bem conhecida aí hoje no Brasil, mas na época aqui na minha cidade, fez uma certa propaganda do meu livro e isso foi um start. Eu tive que colocar o livro na plataforma de vendas online, porque muitas pessoas estavam procurando. Depois eu consegui a parceria com a Leitura para colocar ele lá. Então, foi a partir daí. Até então, eu não compartilhava muitas coisas. Muitas vezes só alguma foto pessoal mesmo, de viagem, aquela coisa toda. Só que a partir dali, eu falei, olha, eu quero seguir uma área diferente. Eu não quero cada um naquilo que se propõe fazer, claro. Uns, por um lado,
da maquiagem, das roupas, etc. Mas a minha missão é ajudar o ser humano a ser uma pessoa melhor, a contribuir com isso aí, porque eu carrego comigo uma frase que é fundamental, é o amor, porque é impossível viver sozinho. Ninguém é automaticamente feliz sozinho. Por mais que você tenha um autoconhecimento, que você se ame, que você aprendeu a gostar da sua companhia, ninguém é de fato preenchidamente feliz sozinho. Só que o ser humano, na proporção que ele vem, se ele não buscar o seu autodesenvolvimento, a chance dele se sentir ainda vazio, mesmo tendo tudo, é muito grande. Sim. E isso não é nem eu falando, isso são dados aí que a gente que estuda muito vem vendo aí a quantidade de pessoas que têm se queixado dessa questão. E às vezes ninguém tá. Você buscar o autodesenvolvimento não te deixa inerte de passar por esses desafios. Porém, te deixa preparado. Porque, assim, o problema de nós seres humanos é que nós somos muito imediatistas. E nós não queremos nos preparar, por exemplo, para a velhice. Muita gente, às vezes, quer aquela coisa assim, um exemplo. Eu vou pagar o INSS para poder me garantir uma aposentadoria. Tá, mas você também está plantando outras situações na sua vida pessoal para que você também vá acolher uma velhice proporcional? Por exemplo, o que você tem plantado, deixado de bom nesse mundo aí para que você se sinta preenchido lá na sua velhice? Que eram muitas queixas de parentes de clientes meus. Essas questões assim de que, eu tô velhinho, ninguém me quer, aquela coisa toda. Enfim. Então, essa questão aí do meu livro, eu decidi utilizar o meu Instagram para compartilhar partes que eu escrevo dele, partes que ainda não fazem parte dele, mas assim, são coisas que vêm de experiências, de ideias, de onde eu tiro, de inspirações até mesmo de livros, outros livros que eu leio. Então eu decidi assim, se uma coisa que eu colocar ali já fizer o diferencial, já for assim, o gatilho para alguém mudar a forma de pensar, mudar a forma de agir, ou procurar desenvolver aquela habilidade ali, eu já fico totalmente satisfeita. Então, assim, eu procuro assim, não entrar muito em situações assim, de polêmicas, por exemplo. Eu vou futebol, religião, essas questões, assim, de política em si, como o nosso país está muito dividido, eu procuro não mencionar sobre isso, porque não é o meu propósito. Eu tenho as minhas visões pessoais, mas, assim, eu quero mesmo compartilhar, ter a responsabilidade que eu estou compartilhando coisas leves. Por mais que, às vezes, sejam duras de ouvir, no questão de que, às vezes, quando a gente está olhando ali, lê alguma coisa, nossa, isso foi para mim, eu tô fazendo isso. Mas eu mesma, eu já fui muito transformada, muito mudada por experiências que eu vivi e por coisas que eu li, que eu falei, nossa, eu vou aplicar isso. Eu vou aplicar porque eu tô fazendo errado já tem há muito tempo. Então, eu preciso mudar de visão, preciso mudar de caminho, de direção. E só experiências, assim, boas, Luiz, aplicando essas coisas, assim, que eu fico lendo, que eu fico procurando a ganhar de experiência para poder trazer para as pessoas. Inclusive, eu li um depoimento que achei fantástico, que a leitura, apesar de que muitas pessoas não gostam ainda e não têm esse hábito, a leitura ela pode te transportar para lugares que você ainda não foi, te desenvolver e despertar em você até mesmo sabores imaginários de, assim, culinárias que você não provou. E experiência, pode te conectar com pessoas. Eu tenho várias inspirações aí mesmo que, através da leitura, eu pude perceber os erros e os acertos dessas pessoas que são famosas aí no mundo inteiro. Doutora, voltando ainda na seara de momentos na nossa vida, temos os positivos e os negativos. E você, como uma amante da leitura e, consequentemente, de livros, sabe que a nossa vida mesmo se parece com um livro, com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que cada livro que se preze tem capítulos.
E o capítulo em um livro, independentemente do gênero, independentemente da história que ali é contada, normalmente tem ali uma grande história, seja de uma grande nação, seja de uma guerra que afetou a vida de milhares de pessoas de um povo, seja a história de um grande artista, de um grande cantor, de um grande jogador de futebol. Isso a gente sabe que existem nos livros. Mas pelo fato da nossa vida se parecer como um livro, na nossa vida temos o livro da vida pessoal e da vida profissional, podemos dizer assim. Na vida profissional, os grandes capítulos podem ser anos muito importantes que ocorreram vários acontecimentos positivos ou também negativos que marcam. Uma empresa muito importante que você prestou serviço ou trabalhou nela, um chefe muito querido ou até mesmo um grande professor na faculdade que te ajudou demais. Já na nossa vida pessoal, normalmente os capítulos são grandes histórias com os nossos familiares, com os nossos grandes amigos, com os nossos grandes amores. E por isso, na nossa vida pessoal, esses capítulos podem ser marcados e colocados ali no livro com o nome de uma pessoa muito marcante, inesquecível, ou até mesmo datas. E as datas nas nossas vidas, elas podem ser marcantes tanto positivamente e também negativamente. E o melhor disso tudo é saber que todo mundo tem datas marcantes na sua vida. Porque aconteceram coisas muito boas e, infelizmente, mas a gente sabe que faz parte da vida, porque aconteceu ali uma coisa muito ruim que vai ficar para sempre dentro do livro da sua vida. E no seu capítulo, e no livro da sua vida, melhor dizendo, tem um capítulo que ele tem ali uma data e um nome muito específico e que, de fato, faz parte de toda a sua construção como mulher. Tem outros nomes também importantes, mas primeiramente eu gostaria de me ater ao capítulo que corresponde a uma data, dia 15 de junho de 2022, onde a história que será contada neste capítulo atende pelo nome de Otacílio Neto de Oliveira, que infelizmente, justamente nesta data, nos deixou. Qual que é o tamanho deste capítulo no livro da sua vida? Olha, ô Luiz, assim, eu até comentei há um tempo atrás com uma pessoa e que, assim, nós seres humanos, nos preparamos para algumas coisas, mas não nos preparamos para outras. E, assim, para perder alguém, a gente nunca está preparado, sabe? Nunca está preparado. No dia 15 de junho de 2022, foi, assim, uma data totalmente inesperada para mim, para minha família, porque foi a data que meu pai veio a falecer. E foi algo, assim, totalmente inesperado, que realmente nos pegou de surpresa, porque por um lado, eu estava imensamente feliz, porque eu acabava de realizar um sonho, eu tinha tido uma conquista pessoal muito grande. E eu estava, assim, ansiosa por pegar o telefone já para poder ligar para minha mãe, para o meu pai, para as minhas irmãs, para poder contar. Eu estava em São Paulo, poucos dias antes disso. E meu telefone tocou antes mesmo que eu pudesse ligar para eles. Eu estava esperando eles acordarem para eu poder ligar. E meu telefone tocou, era minha mãe informando que meu pai havia infartado. E aquilo ali foi ficamos numa saga de hospital durante praticamente aí 20 dias, quase 20 dias aí com meu pai. E até que ele veio a falecer. Essa data, assim, ela trouxe, eu posso dizer que trouxe várias experiências, assim, marcantes. Desde a questão, assim, de aprender a conviver com a pessoa que não vai mais estar ali com você. O que você vai fazer para poder seguir em frente? Você vai se entregar à dor da saudade, aquela coisa, assim, de... Vou me entregar ao saudosismo que eu falo, que é lamentar pela saudade diária, ou eu vou seguir em frente? E de que maneira que eu vou seguir em frente? E eu comecei a lembrar de páginas que eu mesma escrevi no meu livro, de situações, e tem algum, eu não vou me recordar agora qual capítulo,
Mas há uma mensagem que eu falo e eu trazia justamente uma experiência de uma pessoa que eu conheci que parou no tempo, porque havia perdido os pais e não conseguiu mais olhar para frente. Aquilo que passou, ela teve na cabeça que aquilo que passou jamais iria se comparar com o que estivesse por vir. Que ela não teria mais nada a viver, nada de bom poderia acontecer. E eu comecei a me lembrar daquilo que eu escrevi, lembrando da experiência que eu tinha tido com aquela pessoa e daquilo que eu falei para ela. Então, aquilo ali foi uma força motriz para o quê? Eu comecei a me apegar nos exemplos que o meu pai deixou. Ele era uma pessoa extremamente humilde. Meu pai estudou só até a 4ª série, mas fazia uma conta que nem eu consigo fazer. E eu lembro que ainda no velório dele eu mencionei uma coisa que é o meu maior exemplo, é aquilo que eu busco sempre trazer de melhor experiência que eu tenho com ele. Nós, seres humanos, nós nascemos para servir. Apesar de que nós gostamos muito de ser servidos, é uma relação de reciprocidade. Hoje, eu vejo assim, eu encontro com pessoas lá da cidade onde minha mãe ainda mora e fala, olha, o que vocês precisarem, porque meu pai era aquele cara assim, o famoso Severino, sabe? Fazia de tudo, tinha que trocar alguma coisa, ele trocava, chegava um amigo dele lá pedindo, vamos ali me ajudar a fazer isso, vamos ajudar a fazer isso. Ele sempre ia, porque assim, já estava aposentado, então aquela coisa toda, vou procurar algo para fazer. E eu vi o legado, por mais simples que a vida da pessoa pode ser, ele deixou um legado. Essas amizades que ele fez, até hoje, servem. Minha mãe continuou lá naquela cidadezinha pequena e eu vi a importância que era. Meu pai faleceu com 71 anos, mas não faleceu naquela questão assim, sozinho. Ele era um homem feliz. Sim. Dentro da simplicidade dele, com várias pessoas ali ao redor dele, amigos bons que ele fez. Então, assim, esse capítulo foi assim, um capítulo muito, eu posso dizer, muito difícil, porque assim, a gente, às vezes, por mais que seja equilibrada e tudo mais, mas vem a saudade, até hoje vem. E passei um período assim que... Um período de luto eu fiquei praticamente 30 dias sem conseguir trabalhar, aquela coisa assim de buscando energias, buscando ali força motriz para reerguer. E ainda teve um episódio em específico, assim, de um momento que eu não estava bem emocionalmente. Isso aí que influenciou também na minha vida profissional. Eu tive um episódio, assim, de preconceito quando eu fui atender um cliente no presídio, enfim. E isso tudo, assim, foi gerando um caos por dentro. Mas, assim, eu decidi sempre a lembrar daquele capítulo do livro que eu escrevi, e aquilo ali, assim, cada dia que passou, para mim, eu lidei com a saudade de uma forma, assim, diferente. Algumas datas são inevitáveis da gente não lembrar, onde vem uma saudade maior. Sempre quando vem uma conquista boa, aquela coisa toda, assim, você vai sentir, é uma saudade eterna, eterna, eterna. Mas que eu e para quem eu puder compartilhar essa experiência, eu falo, nada do que se passou nós podemos colocar na nossa mente que é melhor ou foi melhor do que aquilo que nós estamos ainda para viver. Há um capítulo enorme ainda da minha vida pela frente. Claro. E eu preciso construir isso aí. Essa questão da saudade é uma saudade eterna, porque nós não estamos preparados para perder pai, mãe, irmão, ainda mais assim, eu tenho uma família muito unida. Tenho uma irmã gêmea, tenho uma irmã mais velha. Então, assim, nenhum de nós... Elaine e Lienay. Isso. Então, nenhum de nós estamos preparados para isso. Porém, quando nós procuramos a nos alimentarmos dessas situações que eu falo para você, alimentar o corpo, alimentar a alma, nós lidamos com esse saudosismo de forma diferente. Nós não permitimos que isso, assim, paralise a nossa vida. Porque nem é isso que o meu pai
meu pai queria. Até porque ele tinha o maior orgulho, né, de ter uma filha advogada. Imagina, um senhorzinho que começou como mecânico, depois como motorista, que estudou até a 4ª série, ter uma filha advogada, para ele isso era uma fonte de orgulho, né? Então, assim, parar a minha vida por conta dessas lamentações não seria algo que, assim, que com certeza ele queria para mim. E como qualquer ser humano, a vida é sentido para frente e é buscarmos sempre, assim, ter em mente que aquilo que está por vir é sempre melhor do que aquilo que se foi. Basta nós trilharmos o nosso caminho e plantarmos para isso, e não parar. Eu conheço muitas pessoas que, ao falarem dos pais, chegam a se emocionar, assim, ao ponto de chorar e tudo mais, e eu convivo com pessoas assim, Sim. e que acham que a vida acabou ali, tá vivendo por viver, não tem mais propósito, e decidiram ficar ali, e isso, o relacionamento com outras pessoas é prejudicado. Enfim, é isso aí. Ellen Priscila, quem você é e o que você quer ser para sempre, para quem passa na sua vida pessoalmente falando e também na vida profissional? Luiz, para quem passa na minha vida profissional, vou começar respondendo por essa daí, eu quero continuar sendo a Ellen Priscila que conseguiu facilitar ou resolver aquele problema, que foi aquela profissional que tratou a causa daquele cliente não como mais uma, mas como a causa minha mesmo, de algum familiar meu, como estivesse tratando que se fosse para mim. Essa é a impressão que eu quero passar. Eu não quero ser mais uma profissional, eu quero ser a profissional. Tanto que eu estabeleço limites entre a minha relação com o meu cliente, mas eu sempre procuro dar a ele um tratamento humanizado, Claro. porque nós lidamos com problemas do ser humano. Ninguém chega até nós com uma coisa boa, Luiz. É sempre com um problema que nós vamos procurar resolver, mediar, conciliar, facilitar ao máximo ali que a pessoa saia com aquele problema solucionado. E, em contrapartida, nós estamos lidando com seres humanos. São áreas, eu não lido com uma área exata, é com a área humana. E com isso, o cliente chega para mim, com milhares de sentimentos. Vem raiva, vem às vezes ódio de uma briga familiar, enfim, várias situações, N situações. Então, além de ser a profissional que vai resolver de fato aquilo ali, vai restabelecer a liberdade, vai garantir um processo justo e equilibrado, vai garantir que a pretensão dele ali saia exitosa, eu quero ser essa profissional que deixa essa marca também de passar experiências boas. Todo cliente que passa por mim mesmo, por exemplo, eu procuro sempre a incitá-lo a conciliar. E independente seja na área eleitoral, seja na área de indenizações, seja na área penal, que é mais a minha área, que eu lido diariamente, eu procuro passar por aquela pessoa que aquele caminho que ela trilhou ali não é um caminho melhor a ser seguido, tanto que sofreu consequências. Então, eu quero ser essa profissional que deixa a marca do tratamento humanizado, que se um dia ele vier precisar novamente, ele vai lembrar que ele teve uma profissional, mas ele também teve ali um ser humano que tratou a causa dele como se dela fosse. Na matéria pessoal, eu não procuro ser diferente. Como eu te falei aqui, eu sempre gostei de ser aquela parte da relação, assim, da amizade, que gostou muito de ouvir. E a gente que gosta, que tem essa habilidade e essa paciência para ouvir, como a gente ouve, depois que você ouve, você tem a capacidade de ter, assim, tido uma maior sensibilidade da situação que está sendo passada para você. E com isso, você não dá um conselho ou uma opinião por dar. Você realmente dá ali visando o melhor para aquela pessoa que está ali com você. Então, eu sempre procurei ser uma amiga assim. Independente se meu amigo estivesse certo ou errado, eu o ouvia e falava, olha, não é por esse lado.
No início eu era aquela amiga assim sincerona que chegava a ser até rude. Com o passar dos anos, eu fui desenvolvendo essas habilidades que eu te falei. Então, hoje eu tenho essa paciência maior. Então, assim, eu quero ser, ainda preciso melhorar muito, mas eu quero ser aquela pessoa que vai passar tranquilidade, serenidade, leveza. Porque, assim, o mundo anda pesado. Algumas pessoas chegam pra gente já com energia pesada que, assim, desmorona o ambiente. Então, eu quero ser essa pessoa que vai trazer risadas boas, leveza, companheirismo, seja para amigos, familiares. Essa é a pessoa que eu procuro ser. Que legal, que legal. Agora o jogo das palavras. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-las ou defini-los com uma palavra. Uhum. Podemos ir? Podemos. Pra gente poder começar. Divino das Laranjeiras. Boas memórias. Direito. Paixão. Advocacia. Amor. Justiça. Igualdade. Governador Valadares. Acolhimento, posso dizer. Direito penal. Amor. Direito eleitoral. Paixão. Otacílio Neto de Oliveira. Um amor eterno. 15 de junho de 2022. O dia que boa parte de mim, assim, saiu do meu corpo e que eu tive que aprender a viver com os órgãos que ficaram. Elienay. Alma gêmea. Elaine. Amor incondicional. Dona Neuza. Amor incondicional também. Leitura. Necessário. Poesia. Um hobby. Ellen Priscila. Ai, Ellen Priscila, meu Deus, como é difícil Você definir falou de todo essa. mundo, Eu falei fácil. de todo mundo, como é difícil falar. Ai, Luiz, Ellen Priscila, eu posso falar que é um mistério. Defina essa conversa com uma palavra. Experiência memorável. Olha, que honra poder ouvir isso vindo de Memorável. você. Uma pessoa tão admirada por muitas pessoas e que hoje também passou a ser admirada por mim. Não que isso queira dizer muita coisa, mas Imagina. você é uma grande mulher, dona de uma grande história e que com certeza já colheu muitos frutos de quem você é na advocacia e também na vida pessoal e certamente colherá muitos frutos também daqui para frente e eternamente. Muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Foi uma honra muito grande poder eternizar sua história. Sairei daqui uma pessoa renovada. Obrigado, sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Luiz, eu que te agradeço. A frase que eu falei aqui, uma experiência memorável, é de fato, porque esse seu trabalho, quando eu fiquei conhecendo, Sim. eu admirei essa parte obrigado. essa oportunidade que você trouxe para Governador Valadares de dar a oportunidade dos profissionais da cidade mesmo em contar a sua história. Isso, o ser humano, ele se conecta por experiência. Ele muda, não através de palavras, de convencimento. Ele muda por experiências. E num mundo tão hostil que nós estamos vivendo, de crianças que assim já querem ser tiktokers e tudo mais, eles passarem a ter o conhecimento dessas histórias, Claro. podem incentivá-los até mesmo assim de mudar as histórias deles. Trazer a minha história aqui, eu fico muito emocionada e lisonjeada porque um exemplo de pessoas da minha cidade mesmo, é um município com menos de 5.000 habitantes, e eu vim de um distrito não faço a mínima ideia, mas acho que não deve ter 700 habitantes, contar essa história para pessoas e crianças que não têm muita perspectiva de vida é um desafio, mas é algo assim que eu digo que vale a pena para poder mostrar para eles que vale a pena acreditar. Sim. Vale a pena estudar, vale a pena você não olhar para as suas limitações, para aquilo que você não tem, foque naquilo que você vai construir. Exato. Começa de onde você tem, com o que você tem. Exato. Não foque no que você não tem. Corra atrás, porque dá certo. Então, eu te agradeço pela oportunidade. Foi um prazer, uma honra. E tenho certeza que isso vai ficar, assim, na memória de um dia muito, muito especial. Tamo junto. Faço das suas as minhas palavras. A recíproca é mais do que verdadeira. Obrigado mais uma vez, doutora Ellen Priscila. O Resenha Cast de hoje, o primeiro dessa semana, mais do que especial, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.